Olá, pessoal. Hoje nós vamos abordar um assunto muito delicado, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu trouxe aqui hoje duas pessoas que são muito atuantes nessas áreas, e nessa área, eu vou começar aqui perguntando para elas, são duas pessoas que a gente chama de porta de entrada, que caso a pessoa queira denunciar, elas podem procurar aqui essas duas portas, cada uma vai falar um pouquinho da sua. E eu gostaria de começar com essa pergunta aqui. Você, doutora Josiana, que é do Ministério Público, do Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, você falasse um pouquinho para as pessoas como é o seu trabalho. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade. Para nós é muito rica essa oportunidade, porque a violência sexual contra criança e adolescente é um tema muito caro para nós. É algo muito, como dito pela deputada, é algo muito delicado, mas é uma realidade muito presente na vida de todos nós, independente da classe social. Ela é uma realidade, ela precisa ser vista por todos nós, não como uma questão cultural, ela é uma violência, e isso eu faço questão assim, de enfatizar. A violência sexual contra criança e adolescente, que a cada dia que passa diminui a faixa etária. Hoje nós temos crianças vítimas de violência sexual, hoje há há constatação, né, de crianças de 10 anos grávidas, nós temos crianças de 8 anos com experiência sexual, então isso não é cultural, isso é violência e a gente precisa trabalhar junto, nós precisamos trabalhar juntos, enquanto instituições, enquanto população, enquanto sociedade civil, para a gente resgatar a nossa infância e juventude. Então, nós somos um núcleo de acolhimento a vítimas de violência, nós trabalhamos e nós nos capacitamos para, enquanto núcleo, acolher da melhor forma possível tanto a vítima direta, que é a criança ou adolescente vítima dessa violência, como seus familiares, que são as vítimas indiretas, porque acolher uma vítima de violência não é simplesmente chegar e colocar na sua frente essa vítima. Você precisa estar capacitado, você precisa se capacitar para evitar revitimizar, para evitar que você também provoque uma violência secundária, você revitimize aquela pessoa que já vem extremamente sofrida. Então, você precisa se capacitar para poder acolher uma pessoa que é vítima de violência. Certo. Agora vamos perguntar aqui para a Esté Lira. A Esté é psicóloga da Casa da Criança e do Adolescente. E eu também queria que você, Esté, falasse que porta é essa, onde é que as pessoas acham a Casa da Criança em Fortaleza, né? Isso. Você falasse quais são os horários, como é que as pessoas chegam para denunciar na Casa da Criança e do Adolescente. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, deputada. A Casa da Criança e do Adolescente, ela é um equipamento novo, né, do Estado, ela tem 1 ano mais ou menos, e ela foi criada com o intuito de receber todas as vítimas, crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência ou violação, né? E a gente acolhe a demanda, né? A gente é composto por uma equipe psicossocial, no qual tem psicólogos e assistentes sociais que atendem o responsável, né? O responsável é o denunciante, não precisa ser necessariamente alguém próximo à vítima, mas de qualquer viés que saiba dessa violência e que queira denunciar. Né, que esteja ciente dessa violência e que queira denunciar. Então, a gente recebe todos os tipos de violências e violações, a gente acolhe essa demanda vindo do responsável e dá os encaminhamentos que essa denúncia precisa ter, né, seja um encaminhamento de responsabilização, que é o da delegacia, né, junto de abrir um boletim de ocorrência, que na Casa da Criança tem delegacia, tem o Poder Judiciário, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública e tem o núcleo também da PFOSSE. Justamente é um equipamento para atender, só, né? Que é justamente o que a doutora estava falando, sobre evitar essa revitimização dessa criança ou desse adolescente ficar passando em diversos locais para falar sobre a mesma coisa ou para ser questionada sobre a mesma coisa. Né? Então, esse equipamento foi criado pelo governo do estado justamente com essa intenção de que esse número de revitimizações ele diminua consideravelmente, considerando que as pessoas vão estar lá sendo atendidas num espaço só.
né? Você falou aí que a criança teria que vir com o responsável. Não necessariamente. É isso que eu ia perguntar para Isso. você. Digamos que tem uma vizinha que pode sair com a criança em algum momento, que ela, às vezes o pai e a mãe estão envolvidos, né? Isso, É mais sim. raro a mãe, mas às vezes tem acontecido, né, na experiência de Não vocês. é tão raro assim. A mãe, muitas vezes, é conivente, né? Infelizmente, a gente tem acolhido vários casos que a mãe é muito conivente nas situações de violências. E, infelizmente, quando chegam esse tipo de vizinho, é um vizinho, alguém da escola, né? Algum meio que essa vítima passou, né? E acabou revelando a situação, ou foi notado algum tipo de comportamento diferente, pode ir lá. Não tem problema, que a gente vai acolher a demanda e a gente vai abrir e dar os devidos encaminhamentos. Vocês aceitam denúncia por telefone? É o Disque 100 que realiza o... Ele passa o caso para vocês? Não necessariamente. Ele atende, ele mesmo faz pro registro do ESOL, né? Ele dá já através do observatório para poder vincular para as outras demandas, né, que tem. Sim. Então o atendimento teria que ser mesmo presencial. Isso. Ele é todo voltado presencial. E ela tá no formato de 24 horas, né? Ah, que bom. Isso. O acolhimento do psicossocial, ele funciona de forma 24 horas, de segunda a segunda, né? Nós vamos deixar aqui, né, enquanto a gente estiver falando, pronto. na legenda, o endereço lá da casa da criança, para que as pessoas tenham conhecimento onde é que ela funciona. E aí elas podem estar chegando lá e vão ser recebidas pela gente, e a gente vai ter justamente essa preparação que a gente tem de acolher a demanda, de uma forma que essa pessoa seja ouvida também, que é uma vítima de certa forma, e aí dar os devidos encaminhamentos para ela. Se vocês receberem uma denúncia do interior, quem é que cuida, doutora Josiana? A atribuição do NUAV, do núcleo, a nossa atribuição, ela é estadual. Ela atende todo o estado do Ceará e ela não tem um recorte de violência. A gente atende violência, todo tipo de violência, tanto quanto criança, adolescente, quanto mulher, idoso, só a título de informação, mas a nossa atribuição ela é estadual. A gente tem uma parceria muito boa com os hospitais aqui em Fortaleza, referência. A gente trabalha em parceria com o IAS, com o Hospital Albert Seib, com o Hospital César Carles. É muito interessante porque esses hospitais, na maioria das vezes, recebem essas demandas do interior. Chega, por exemplo, uma criança vítima de violência sexual de uma comarca bem longínqua do interior. Ela, quando chega aqui no hospital, ninguém do sistema de direito, do sistema de justiça da cidade dela tomou conhecimento daquele fato. Ela veio para a cidade, veio aqui para Fortaleza, ela é atendida, o hospital nos notifica. Quando o hospital nos notifica, nós providenciamos a escuta especializada. Essa escuta especializada, quando ela é feita por nós fazemos no próprio hospital. O Ministério Público ele capacita, nós estamos na 4ª turma de escuta especializada. A escuta especializada é um procedimento previsto em lei, certo? Nós estamos capacitando e hoje nós temos em vários lugares aqui do Ceará já técnicos em escuta especializado capacitados pelo Ministério Público, inclusive nos hospitais. Então, muitas das vezes a gente já recebe o relatório em escuta especializada feito já por esse técnico capacitado por nós. Então, essa criança que é vítima de violência passa por essa escuta especializada, eles encaminham para a gente. O importante, a gente comunica ao promotor de justiça natural, porque lá na comarca ele precisa tomar as providências. O crime tem que ser apurado no local do fato e, principalmente, ele tem que preparar o ambiente para que aquela criança ou adolescente retorne. Muitas das vezes ele retorna para o mesmo local do convívio com o abusador. E o mais importante, quando a gente tem conhecimento de uma situação de abuso sexual, o mais importante e a primeira coisa a se fazer é separar, é isolar, é retirar a criança do local onde o abusador esteja. É garantir que ela não fique na presença ou perto, ou conviva com o abusador. E quem vai garantir isso é o promotor de justiça que está lá na comarca, certo? De onde ela veio. E essa comunicação ela não havia anteriormente. Então a criança vinha, ficava aqui no hospital e retornava para sua comarca, muitas das vezes retornava para sua cidade e voltava a conviver com o abusador. Então esses
Fluxos, é esse trabalho em rede que é necessário fazer. Esse trabalho, é importante que todos percebam que esse trabalho é um trabalho em rede. Se a educação não participar, se a educação, se a saúde, o Ministério Público, a Defensoria, o Estado, se todo mundo não tiver irmanado, se todo mundo não estiver trabalhando com o mesmo objetivo, isso não dá certo. Então, é um trabalho em rede. Ele tem que funcionar em rede. Existe um fluxo, existem vários fluxos para a violência sexual. Por exemplo, uma criança que acabou de sofrer uma violência sexual, o fluxo é um. Uma criança que a violência é antiga, o fluxo é outro. Uma criança que acabou de sofrer uma violência sexual, eu preciso de um fluxo que garanta a ela a profilaxia. Ela precisa da medicação. Diferente de uma criança que a violência é antiga. Então, são esses fluxos que precisam ser estabelecidos. A Secretaria de Saúde criou agora a política de acolhimento, a política de cuidado às vítimas de violência. E está lançando um manual, esse manual de atendimento a essas vítimas de violência. E esse manual é fundamental, porque é nesse manual que vai discriminar esse passo a passo. É isso que é necessário ter, esse passo a passo. É necessário saber como acolher. A lei fala que é necessário ter, dentro desses hospitais, os espaços acolhedores, esses espaços que garantam a privacidade no atendimento dessa vítima, para que ela não seja exposta no momento que ela chegue no hospital, para que quando ela relate o fato na entrada, na recepção, toda a recepção não tome conhecimento que aquela criança foi vítima de uma violência sexual. Nós temos como exemplo o Hospital César Carlos. Eles criaram lá um espaço acolhedor só para aquela vítima de violência. Parece que é um espaço, ficou tão bonito que parece, e é uma coisa simples, mas parece que você está num espaço fora do hospital. Então, esse espaço está previsto em lei. Então, é um espaço acolhedor. O acolhimento, ele é impressionante, o efeito que ele faz numa pessoa vítima de violência. Ele cria vínculos com quem está ali acolhendo, com quem é o acolhedor. Então, o acolhimento é aquele momento que aquela pessoa que está extremamente fragilizada vai ter a oportunidade de poder ter a esperança de ressignificar aquela violência que ela sofreu. E dali, naquele acolhimento, se traçar metas, se traçar objetivos para aquela pessoa que foi vítima de violência. Agora, a rede precisa funcionar, porque a gente precisa, as demandas são inúmeras, né? Tem a responsabilização, como foi dita pela doutora Esther, a responsabilização é importante, mas nem sempre é o mais importante. Enquanto Ministério Público, deputado, eu digo para a senhora que a gente pode ter até uma cultura de querer responsabilizar. Responsabilizar é importante. De forma alguma, eu não estou querendo dizer que responsabilizar é importante. Responsabilizar é importante. Mas, muito das vezes, para a vítima, o mais importante não é responsabilizar. É o acolhimento. É o acolhimento, é o cuidado, porque aquela vítima adoeceu mentalmente. Sim. Houve um adoecimento mental daquela vítima por conta daquela violência. Assim, para tentar resumir, né, ver se eu entendi direito. Eu vi também, acho que foi com a conversa com você que me disse que o pessoal da saúde não deve perguntar para a criança aquilo que não seja necessário para, né, por exemplo, enfim, que roupa ela estava, né, e detalhes que a criança só vai precisar falar, ela só deve falar aquilo que foi importante para a saúde, né, naquele caso, né, o médico só deve perguntar isso, o médico ou a médica. E depois que ela der esse depoimento especializado, a escuta especializada, ela em algum outro momento vai ter que contar essa história de novo ou ela conta apenas uma vez? Pronto. Como é que vem disciplinada a fala da criança e do adolescente? A fala da criança e do adolescente, ela vem disciplinada em lei, através de 2 procedimentos, chamados depoimento especial e escuta especializada. São subespécies da chamada escuta protegida. A escuta protegida tem a escuta especializada e o depoimento especial. O depoimento especial, o foco dele é a responsabilização.
que é o foco, é a responsabilização. Ele se dá em que momento? É judicial, certo? Para evitar que a criança vá a uma delegacia, certo? Isso no caso de violência sexual, certo? Violência sexual. Para evitar que a criança vá a uma delegacia, certo? Para apuração do fato, o delegado escuta os familiares, as pessoas que sabem alguma informação sobre aquilo e pede em juízo depoimento especial. O depoimento especial, ele é um procedimento, existe um protocolo, existe toda uma capacitação feita pelo CNJ, uma equipe faz isso em juízo, na presença de um juiz, de um promotor, de um advogado. Em um momento separado. Em momento separado. Isso é judicial, é um ato judicial que muitas das vezes acontece antes mesmo da denúncia, para aproveitar, o promotor quer informações, então para aproveitar a fala da criança, certo? Antes mesmo da denúncia, em vez de pegar a informação ainda em fase de inquérito, aproveita para oferecimento da denúncia e já para o depoimento dela em juízo. Aproveita aquela informação no depoimento especial. Quem faz a pergunta não é o juiz, não é o promotor, não é o advogado, são os técnicos, os entrevistadores, através de pontos no ouvido, conversando com o magistrado numa sala de audiência, o contato é com a equipe e a criança, tudo isso é o cuidado com essa criança, isso no depoimento especial, ele é gravado, certo? Isso, o foco é a violência. Isso é o foco, a violência é para apuração do fato criminoso. Certo. Outro momento que não tem nada a ver com o fato criminoso é a escuta especializada. A escuta, as pessoas confundem muito depoimento especial com escuta especializada. Sim. A escuta especializada, ela é protetiva. O objetivo da escuta especializada é a proteção, é saber como é que aquela criança ou adolescente que foi vítima de uma violência, como é que ela está. O objetivo é saber como é que ela ficou, como é que ela está. Como é que ela está se sentindo, emocional. Os aspectos físicos, emocionais sociais, psicológicos, sociais, para ao final, no relatório de escuta, fazer os encaminhamentos. Ela está precisando de um psiquiatra, ela está precisando de um apoio psicológico, ela tem que fazer isso, acompanhamento disso, acompanhamento daquilo. Se na escuta especializada ela quiser verbalizar sobre a violência, a gente não vai calar a criança, que isso não pode ser feito. Mas, em momento nenhum, a técnica em escuta vai falar sobre a violência. Vai ser sempre assim uma conversa. Como é que você está? Você está bem? Você deixa de gostar? Alguém lhe causa tristeza? Tudo dessa forma. Mas o procedimento, ele é protetivo. Essa é a escuta especializada. É um procedimento importantíssimo. Hoje, me causa muita felicidade saber que os colegas promotores, eles não estão preocupados só com a escuta especializada. Os colegas promotores estão demandando a escuta especializada, porque a preocupação está com a saúde mental da vítima. Da criança e do adolescente. Criança e adolescente vítima de violência. Eles querem saber como é que essa criança está. Porque não interessa a gente ir atrás da responsabilização sabendo que essa criança aqui está adoecida. E se ela não for cuidada, essa violência vai repercutir a vida inteira dessa criança. E se não for cuidada também, ela vai replicar essa violência, ela vai ser um abusador. Naturaliza, né? Vai ser naturalizado. Vai ser naturalizado. Vai ser o cultural, que o pessoal fala hoje que é cultural e que não é cultural, é violência. Tá entendendo? Então, o cuidado, a preocupação com a escuta especializada, ela tem que existir. O que a gente fala na questão de capacitar os hospitais, a rede de saúde, é para que na rede de saúde a gente tenha esses profissionais da escuta, que essa escuta seja feita na rede de saúde, para que ela não chegue lá, a criança passe pelo psicólogo, pelo assistente social, e quando ela passar pelo profissional da medicina, o profissional da medicina se detém a perguntar o que for importante para o atendimento médico, não o que for por curiosidade. Sim. Né? Porque às vezes, qual foi a facção? Isso aí não interessa para um atendimento. Entendi. Entendeu? Esther, a doutora Josiana falou aqui, né, muito do adoecimento mental. Sim. Como é que você tem achado o emocional dessas crianças e adolescentes? O que é mais presente nos depoimentos? Lá na casa, a gente se detém a ouvir o responsável, né? Só no caso de escuta especializada, que a gente encaminha para o Ministério,
é realizada essa escuta, né, para evitar essa revitimização. Mas nos discursos, realmente, dessas pessoas que chegam para falar sobre as violências, as consequências dela com essas vítimas, vem muito voltado com alterações no comportamento, né? Esse é o fator mais evidente, de muitas delas ficam mais acuadas, regridem, às vezes, em comportamentos que não condizem mais com a idade, com a faixa etária. A maioria dos jovens, né, os adolescentes que sofrem vítimas, estão com comportamentos muito altos de autolesão. Automutilação. E aí chega com muito disso, isso é muito forte lá, né, muito forte, eles passarem já pela rede de saúde por conta disso, né, porque esses jovens estão com quadros depressivos, quadros ansiosos, né, de ansiedade, e o físico também deles eles acabam afetando esse físico. E as crianças, o principal é justamente isso, essa alteração do comportamento dela, que não condiz mais com a faixa etária, a questão também da hipersexualização. Falar de comportamentos que não são adequados. Não só falar, mas até gestos e atos mesmo, né? Porque uma das violências mais comuns assim, que a gente está enfrentando nesse momento vem com as mídias, né? E muitas crianças, às vezes, acabam sendo expostas à pornografia pelo violador, né? Pelo abusador. E aí elas acabam replicando isso, né? Que aí justamente são esses comportamentos hipersexualizados, justamente um amiguinho reproduzir aquilo que foi visto, né? Quando foi mostrado durante a violência. Então, infelizmente, é uma das coisas mais comuns que esse meio que a gente está tendo com acesso, né, às mídias tem facilitado esse tipo de violência com criança e adolescente, principalmente. A gente tem visto as estatísticas, né, tem crescido bastante. Eu vi aqui uma pesquisa que 86% são meninas e ocorre a violência também predominantemente dentro de casa ou naquele ciclo vizinho, né, sim, o padrinho, sim, aquelas pessoas que não residem com a vítima. A família, né, extensa. Família estendida, né. Você estava me falando aqui antes de começar, coisa que me chocou, que eu não tinha visto ainda, porque a gente normalmente vê por parte de homens, não tinha... Eu vi alguns relatos poucos de mães também envolvidas. Você tem achado esse crescimento, tem aparecido para você? Sim. Muitos dos casos que aparecem, a mãe, na maioria das vezes, ela está envolvida de uma forma secundária como conivente, né? Não como uma praticante propriamente. Mas ela acaba se tornando uma violadora também, porque ela, às vezes, toma ciência e não faz nada para proteger essa criança, para proteger esse adolescente. Por motivos, quais são os motivos que mais aparecem? Os motivos estão mais vinculados ao vínculo, às vezes, que existem. Por exemplo, a gente pega muito adolescente, atende muito caso de adolescente, que o que é que acontece? Vítimas de companheiros das genitoras, né? Os companheiros das genitoras, né, acabam sendo... Padrastos. Namorado, o que for, que acaba convivendo ali dentro da residência desse jovem, né, dessa jovem. E a mãe não acredita. A mãe acha que ela foi por algum comportamento dela, ela que está inventando, ou ela que usou alguma roupa e ela está querendo fazer confusão. Então, muitas vezes, acaba que essa mãe também se torna violadora. Ela também está realizando uma violência. O componente machista, né? A culpa, já desde pequena, desde menina, a mulher já sofre com... Exatamente. Infelizmente, esse é um quadro muito comum entre as jovens adolescentes que são atendidas pela gente, né? De virem já, muitas vezes, elas já vêm acompanhadas de um conselheiro tutelar, por exemplo, porque já foi outra pessoa que denunciou. Ou essa jovem já denunciou em outro espaço, contou para alguém, e alguém denunciou para o conselho, o conselho vai e traz junto eles lá para casa para a gente conseguir entender e proteger essa jovem que não está sendo protegida, né, de certa forma, e a gente recebe esse contexto de um responsável que não quer se responsabilizar, que não quer agir de uma forma protetiva com essa criança. Nesse caso, a prioridade é
abusador sair da casa, né? Caso a mãe não tenha conivência, não é a criança que é retirada da família. Exatamente. E me diga, como é que vocês têm, a doutora Josiana falou aqui, né, sobre crianças de 8, 10 anos grávidas, dá até arrepio na gente escutar isso. Vocês têm observado que existe uma facilitação do acesso ao aborto para preservar, às vezes, a vida dessas crianças, né, uma gravidez que coloca em risco uma criança que não tem o corpo preparado para gerar uma criança? Como é que está sendo esse acolhimento da rede de saúde? Quanto à questão perguntada pela deputada sobre o risco de morte de crianças de baixíssima idade com gravidez. De 8, 9 anos, que o corpinho não tem capacidade a gente pegou um caso, a mais baixa idade de gravidez foram 10 anos. A gente teve uma gravidez de 10 anos. 8 é que eu fiz menção, foi a início da relação sexual. Tá. A gravidez foi de 10 anos, inclusive nasceu aqui no César Carlos semana passada. A criança. Aí, nesses casos, a gente tem solicitado, né, que seja providenciado o aborto legal. A gente tem o Ministério Público, junto com profissionais alguns profissionais da área de medicina, a doutora Débora da MEAC tem feito esse trabalho junto com a gente, tem debatido muito essa questão por conta da objeção de consciência, né, para que isso seja discutido a um nível científico, né, para que isso seja discutido a nível científico, porque isso tem que ser realmente discutido a esse patamar. A medicina tem que obedecer à ciência, né? A medicina e à lei. Exatamente, e a lei. A gente não pode, a gente vive diante de constatações esdrúxulas por conta a partir do momento que a gente dá cabimento a certas situações. Então, o que a gente está querendo trazer, a discussão que a gente está querendo trazer é uma discussão científica. Então, assim, eu acho que há uma acomodação por conta dessa argumentação em relação a essa questão. A gente percebe um sofrimento muito grande, pessoas têm migrado dos seus municípios quilômetros para vir para Fortaleza, para viabilizar um aborto legal, porque elas não encontram amparo nas cidades do interior para fazer um aborto legal. A gente tem visto aí 600, 400 quilômetros de distância para a pessoa chegar a Fortaleza para poder conseguir fazer um aborto legal. Então, a questão não é por aí, né? E a gente precisa estar alerta, aí eu gostaria de colocar para a senhora, fazer essa colocação, quanto aos sinais. Eu não sei se isso vai ser colocado. Sim, né? É importante, porque eu acho que quem estiver nos assistindo na hora dessa está pensando, meu Deus, como é que, né, se isso pode acontecer dentro de casa? Realmente os casos predominantes são dentro de casa e de ou familiares ou pessoas no entorno da família, tios, né, padrinhos, vizinhos que são amigos da família. Exato. Pessoas, o que a gente tem percebido são pessoas de onde a gente menos espera. Né? Que são pessoas da rede que geram confiança, são pessoas de confiança. Pronto, né? Exatamente, que há um vínculo de confiança. São geralmente os maiores. Isso dá quase uma neura, né, da mãe, com quem eu posso deixar o meu filho, né? Você não pode confiar em ninguém. Isso. Acho que em Calcaia teve um caso recente que foi o irmão da menina, né? Acho que foi um assassinato de uma menininha que encontraram. Pronto, que encontraram o carro no carro, isso. Pronto. Não, mas falando, partindo dessa premissa da neura, para a gente evitar aquela neura, como fazer, como prevenir? Para não ficar neurótico. Para não ficar neurótico. Primeiro, aquilo que a doutora Esté estava falando, a prevenção através da educação. Primeiro, ensinar o que pode e o que não pode. Né? O que pode e o que não pode. Hoje existe, através do meio lúdico, isso, das brincadeiras. Das brincadeiras. Hoje tem o famoso sinal de trânsito, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Significa o que pode e o que não pode pegar. Na cabeça, o verde. Aí vamos colocar aqui, né? Na edição, para a gente coloca para o pessoal entender direitinho do que a doutora Josiana está falando. Com as indicações. O vermelho, o verde pode pegar na cabeça, o amarelo aqui na parte do colo. Aí o vermelho no busto já não pode pegar. Isso você ensinando a criança, né? É tipo aquela coisa que a gente ensina a criança, não aceite bombom de estranhos. Sim. É mais ou menos por aí.
Então, você ensinar em casa, se você criar um vínculo de confiança com os seus filhos, você vai ter sempre aquela liberdade de ele poder chegar em casa e lhe contar algo de estranho que aconteceu. A conversa, ela acaba sendo um dos recursos mais importantes, de prevenção. Né? De prevenção. Pronto. Outra coisa muito importante, né, é sempre o diálogo com a escola. A educação, ela é importantíssima, porque uma das formas também de revelação, o que é a revelação? A revelação é aquela fala espontânea da criança que é vítima de violência. Muitas das vezes ela não faz essa fala dentro de casa. Onde é que ela faz essa revelação espontânea? Na escola. Por isso as nossas escolas precisam estar preparadas para essa revelação espontânea. Então, as escolas precisam estar capacitadas para receber essa revelação espontânea. Então, é importante o contato família-escola. É importante outra coisa, a boca não fala, a criança silencia, mas o corpo fala. É impressionante como o corpo fala. O corpo da criança fala, o comportamento da criança fala. Se você observa seu filho, se você observa sua filha, sua criança, sua filha, tem uma mudança de comportamento, alguma coisa está acontecendo. Pode não ser uma violência sexual, pode ter sido uma discussão na escola, um desentendimento com uma pessoa que ele quer bem. Pode ser alguma coisa. Você procura, você vai achar uma causa daquele desconforto, daquela mudança de comportamento naquela criança. Então, tentar entender a mudança de comportamento, tentar ler a mudança de comportamento do seu filho. Isso é importante também, né? Tá sempre observando a mudança de comportamento. Outra coisa que a doutora Esté falou aqui, quanto à conivência da mãe, não acreditar. Acreditem na palavra dos seus filhos. A criança, acreditem. A regra é, ele fala a verdade. A gente vai trabalhar para tentar ver se ele não está falando a verdade, mas a gente vai partir sempre do princípio de que aquela criança ou adolescente ele está falando a verdade. Então eu vou sempre partir do princípio de que ele está falando a verdade. É melhor trabalhar na prevenção e evitar, afastar e fazer qualquer coisa do que eu não acreditar e deixar ele permanecer naquela situação de violência. E depois eu vou trabalhar para ver se aquilo é ou não é verdade. Mas no primeiro momento eu vou acreditar na fala daquela criança, daquele adolescente. Isso é importantíssimo. Então, a prevenção passa por isso. A prevenção passa por eu, em casa, ensinar, mostrar essa forma, tentar entender o comportamento do meu filho, ter esse vínculo com a escola, né? A gente costuma receber muito das escolas demandas através de desenhos, verdadeiros pedidos de socorro. A criança silencia, mas através de um desenho, de uma aula diferente, ele foi um verdadeiro pedido de socorro, uma gravura, um desenho, a forma lúdica. A criança gosta muito de se expressar de forma lúdica. Certo. Esté, e assim, para a gente não ficar completamente neurótico, pensando, nossa, as mães hoje, a maioria das mulheres trabalham fora de casa. Sim. E, enfim, o que fazer? Você me disse que tem uma filha, né? Que filho. Que conselhos você dá para ele em relação a essa interação com outras pessoas? Com quem que você consegue deixar? O que você não deixa de jeito nenhum? Você que está acostumada a ouvir as histórias bem horrorosas, né? Como a doutora Josiane estava falando, né, e acabei pontuando, a conversa, ela sempre vai ser muito valiosa. Muito, muito. Esse diálogo com essa criança. Converse com seu filho. Converse com seu filho. Sempre, 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 sempre. Porque é nessa conversa que é estabelecido esse vínculo de confiança para ele saber que ele pode contar com você para qualquer coisa, né? Então, além disso, o lúdico, ele funciona muito, né? Como eu disse, cheguei a levar meu filho um momento lá na Casa da Criança e do Adolescente para ele visitar, e até agora ele tem essa lembrança muito clara do sinalzinho, do corpinho da criança, e onde pode pegar e onde não pode pegar. É algo que ele comenta comigo sobre isso, né? E sempre tentando afunilar muito essa ideia do, você tem seu corpo, você gosta desse toque, nenhum carinho vai ser segredo.
nenhum carinho vai ser Dizer segredo. para ele que ninguém pode pedir segredo. Não comente isso, né? Uma coisa entre nós dois, entre o abusador e a criança. Exatamente. Nenhum carinho, ele vai ser um carinho que vai ser mantido. Que precise ter segredo. Então, isso é algo que eu converso muito, né? Que eu dialogo muito com a minha criança, né? E principalmente dessa ideia de que, você, da autonomia, né? Você pode ter autonomia de tomar banho sozinho em alguns momentos e a gente fica observando, né, os responsáveis, mas onde você não quiser que ele pegue, a gente não vai pegar e nem vai deixar que outras pessoas peguem, né? Até na brincadeira, ele gosta muito de brincar de cosquinha. Então, nessa hora da brincadeira, quando ele diz assim, mamãe, quando eu disser para, você para, então eu paro. Ou antes disso, antes mesmo dessa comunicação, eu já algo que parou. Porque eu já estou ensinando para ele que existe um limite. E o limite é o conforto ou o desconforto dele. Então, a partir daí, já vai se criando uma base para ele, tanto da autoestima dele, quanto da própria segurança dele com ele mesmo, dele poder se impor, dele poder dizer e ser ouvido, né? Essa questão do ser ouvido, como a doutora falou, é extremamente importante, né? Essa ideia de que a criança sempre está ao benefício da dúvida, sim, mas para você dar a voz a ela, e não para você tirar essa voz dela, né? É ela que precisa ser protegida. Então a gente tem que estar sempre trabalhando nesse direcionamento de que ela vai ser ouvida para ser protegida. O adulto, ele é o responsável pela essa proteção. Eu até, nesse sentido, eu apresentei um projeto lá na Assembleia Legislativa que vai bem com o que vocês estão falando aí, né, da gente disponibilizar na grade, porque existe muito preconceito. A gente fala, outro dia eu falei com uma pessoa assim, que eu era a favor da educação sexual nas escolas, mas é impressionante, quando eu comecei a explicar para ela que a educação sexual, ela não é ensinar a fazer sexo. Aí eu comecei a falar dos exemplos dos casos de abuso, né, de pessoas que tocam em partes que não. E eu tinha visto esse vídeo na internet que uma professora usou para crianças de 3 anos umas frutinhas, né? Então a verde era a pera, era onde podia pegar, o vermelho era a maçã, que não podia de jeito nenhum, e o amarelinho a laranja, que era a atenção. Eu fiquei lá uns minutos perdendo tempo, investindo ali naquela pessoa que estava contra a minha ideia, e aí ela terminou, ela disse assim para mim, então você devia chamar isso de outro nome, não de educação sexual. Aí eu achei engraçado, mas é interessante isso, né, porque as crianças que têm, é claro que eu falei para ela isso, para cada idade existe uma conversa. Você não vai conversar com uma criança de 3 anos sobre prevenção de gravidez, mas isso é extremamente necessário na adolescência, porque a gente vê aí esses casos absurdos de gravidez em meninas de 12 anos, né, que estão namorando aí com meninos de 18, de 17, e depois o problema na nossa sociedade machista é a menina que vai sair da escola, ela que vai parar os estudos, ela que vai trazer a criança para parte da mãe. Muitas famílias só têm mulheres, né? O absurdo, a nossa sociedade precisa muito trabalhar essas culturas, né? Eu vi a semana passada, até em referência àquele caso da Preta Gil, 7 em cada 10 parceiros abandonam suas parceiras em caso de diagnóstico de câncer de mama. Isso é uma coisa doida, né? Que meninos são esses que nós estamos educando? Somos nós, homens e mulheres, que estamos educando, né? Pais e mães. Então, a gente precisa dedicar mesmo para que isso não fique... tem uma professora que teve essa iniciativa da cabeça dela, achou que aquilo era importante. Ela precisa ter isso na grade curricular. Um tipo de conversa para cada idade até chegar. E é interessante, muitas pessoas acham assim, dentro dessa história da educação sexual, que você está ensinando o adolescente. Hoje em dia existe pornografia disponível na internet. Eles com 10, 11, 12 anos já sabem de tudo da pior maneira possível, sabem do jeito errado, né? Então a gente precisa, as pesquisas mostram também que crianças, adolescentes, né, crianças, nós nessa temática aí de prevenção da gravidez, a gente tem que falar a partir de uma certa idade, o índice de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis é muito menor quando eles aprendem na escola através das aulas de biologia, mostrando como é que é o corpo, como é que as doenças são transmitidas.
Então, eu apresentei esse projeto e também que a doutora Josiana tinha me dado a ideia, mas até estou feliz que já está bem adiantado, que é essa questão das pessoas despertarem para a escuta especializada, né, evitando que a criança conte aquela história, desde a enfermeira que pergunta no pré-atendimento até chegar no médico e depois na parte legal do processo. São 2 projetos que a gente apresentou nesse sentido, mas a nossa sociedade tem que mudar muito ainda, né? Tem muita coisa, e esse percentual altíssimo de meninas que são as vítimas. A permissividade ela facilita muito isso, né? Essa questão as pessoas estarem muito envolvidas com o trabalho, né? E quando chegam, não vão dar atenção devida a essas crianças ou aos adolescentes, né? Ter esse tempo de qualidade, isso interfere muito. Então, substitui antes a presença por alguma coisa, né? Seja um celular, seja um tablet, seja alguma outra coisa que não represente um estou aqui. Uma interação, né? Então, esses locais, a escola, que é um local que também, né, acaba sendo usada como não, a escola é responsável por isso. Ela é uma parte, mas a família também tem essa responsabilidade muito grande. Mas cada dia menos tem tempo. Mas cada dia menos tem tempo, né? Cada dia menos tem tempo. E às vezes não é muita coisa. É numa historinha que você vai ler, né? É numa conversa de 30 minutos, né? Que você tem ali para perguntar como é que foi o dia. Não sentar numa mesa para tomar um café, né? Para juntar e fazer uma refeição juntos. Acaba acontecendo esse momento. E isso é uma coisa que, infelizmente, na nossa sociedade está sendo escasso. E outra coisa que você falou aí, né, das telas, né, celulares e tablets. O mundo desenvolvido, os países que têm aí uma educação de ponta, né, Suécia, eles já estão no movimento contrário. Né? Tirando, né, limitando o número. Eu vi outro dia um Dr. Nicoleles, que é um brasileiro que mora fora do Brasil, é muito famoso lá. Ele disse que foi a primeira geração, embora essa história de QI não seja exatamente a importância aqui, porque a gente tem outros tipos de habilidades que muitas vezes são mais importantes do que o tal do QI. Mas foi a primeira vez que a pesquisa mostrou uma redução no QI dessa nova geração. Porque fica naquele negócio, não desenvolve. As crianças estão com dificuldade de aprender a conviver. Os transtornos todos que têm aparecido, eles são consequências muito claras dessa falta de interação que não existe mais, né? Seja ela com outras crianças, seja ela com o meio em si. Se falar em escola, homeschooling, né, o nome em inglês, que a criança não desenvolve as habilidades, né? Como numa disputa, né, ali na escolinha, até por um brinquedo, ela conseguir resolver aquilo de uma maneira com a conversa, com o desenvolvimento mesmo das capacidades emocionais. Eu achei outro dia, eu fico sempre falando dessas coisas que eu leio, né? Mas isso me marcou, já tem alguns anos que eu vi isso, e uma entrevista com um astronauta. E o astronauta a pessoa perguntou, muitas crianças sonham em ser astronauta, que conselho você daria para essa pessoa, que habilidade ela tem que desenvolver? E o astronauta respondeu, capacidade de conviver. Ele disse, olha, a gente fica 7 meses dentro de uma nave para chegar em algum lugar e, enfim, colocar em órbita, né? Tem esses negócios. E ele já imaginou uma pessoa que não tem habilidade de convivência dentro de um espaço restrito por meses? Então, a principal qualidade que um astronauta, uma pessoa precisa ter para ter sucesso e chegar à NASA, por exemplo, que é o maior sonho, é ter a habilidade de convivência. Bom, então estamos chegando aqui ao fim. Queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar, algum assunto em relação a essa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes que a gente não abordou aqui. Eu só queria reforçar, assim, eu acho esse momento muito rico, deputada Lia, assim, todas as oportunidades que eu tenho, todos os lugares, o nosso núcleo, ele não trata só da questão da violência sexual contra criança e adolescente, mas eu tenho direcionado de uma forma assim, muito enfática esse assunto, porque é algo que está nos incomodando, está trazendo assim uma angústia, sabe? Porque eu imagino que deva ser muito adoecedor. Né? Psicológico de vocês escutar essas histórias escabrosas. Não, e assim, e de ver o que a doutora Esté falou,
da quantidade de crianças e adolescentes que estão se automutilando. A gente chega lá no núcleo, a gente vê crianças, assim, no clima quente que a gente vive, de camisa de manga comprida, cobrindo os braços. A gente tem casos, né, que vai além da ideação suicida, de meninas que se mataram. Eu tenho casos assim, de uma menina de 13 anos de idade que pediu socorro e não conseguiu ser socorrida. A rede não funcionou. Então, assim, quando eu me vejo diante de uma situação dessa, eu me coloco em xeque. Eu, como Ministério Público, me achando assim, dizendo assim, com todas as letras que eu falei, ela não conseguiu chegar até nós, mas eu me enquadro assim na rede, e a rede falhou. Né? Então, uma menina de 13 anos que se enforca porque é vítima de violência sexual, as crianças que estão se automutilando. Então, ele é esse assunto, e eu fico muito, muito indignada quando eu escuto essa simples justificativa. É cultural. Não é cultural, é violência. É violência, e é violência pesada. A gente está deixando roubar a infância, a ingenuidade, a perspectiva de vida, porque de sonhos dessas crianças. E não são só crianças, e não são crianças que as pessoas dizem, são crianças que são desassistidas materialmente. Não. Tá em todas as classes. Todas as classes. Qualquer um de nós pode ser surpreendido, qualquer um de nós pode ser surpreendido a qualquer momento com uma história dessa no seio da família da gente. Então, assim, que a gente tenha cuidado, eu não estou falando de neurose, mas que a gente tenha a condição de enxergar essa situação, que a gente faça parte como cidadão dessa rede, de alguma forma denunciando, porque qualquer pessoa que tomar conhecimento de uma situação como essa tem a obrigação de falar, E eu queria deixar aqui também registrado, deputada, eu não poderia deixar de falar, nós somos um núcleo que acolhe. Uma das coisas que a gente busca é a resolutividade. E nos angustiava muito no início, quando a gente criou o núcleo, atender essa criança e adolescente que vinha com esse adoecimento. E foi firmado um termo, na época a deputada era secretária, foi firmado um termo de cooperação técnica com o Hospital Mental de Messejana, e eu gostaria de deixar aqui público que com base nesse termo, de acordo com esse termo de cooperação técnica, foram criados 2 ambulatórios, um ambulatório para atender criança e adolescente vítimas de violência e um para adulto. E hoje, o serviço prestado por esse ambulatório, por esses 2 ambulatórios, tanto o ambulatório que atende adulto, como o ambulatório que atende criança e adolescente do Hospital de Saúde Mental de Messejana, esses 2 ambulatórios têm dado o público vítima de violência que tem sido atendido, tem dado uma devolutiva tão boa do tratamento que tem sido feito lá, e eu gostaria de deixar isso público, porque tem dado a condição da gente fazer um trabalho com resolutividade. E isso é importante, porque a pessoa que procura um núcleo, que procura um atendimento porque é vítima de violência, muitas das vezes já veio de vários lugares. O que ela busca é isso, é resolutividade. Ela busca ser acolhida, acima de tudo ser acolhida. O acolhimento, dizer eu estou aqui, é fundamental, é revolucionário, é fundamental, porque muitas das vezes você acolhe e não necessariamente você precisa fazer tudo o que aquela pessoa quer. Depende da forma como você acolhe. E garantir a essa pessoa o direito de informação. É direito da vítima o direito à informação. As pessoas ficam perambulando sem saber o que é que está acontecendo, sem saber o que é um inquérito, sem saber o que é uma ação penal. Quando você senta e garante o direito de informação, essa pessoa já enxerga a coisa de uma forma diferente. E agradecer a oportunidade que foi dada ao núcleo, nos colocar à disposição e pedir que seja divulgado o endereço e o telefone. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço. As conversas com a doutora Josiana são sempre muito ricas. Eu tenho, assim, um vínculo com ela, uma gratidão, porque a gente não encontra, muitas vezes, funcionários que têm aquela empatia necessária, e a doutora Josiana é uma pessoa diferenciada nesse aspecto. É verdade.
eu acho que muito importante a gente estar abordando esse assunto e enfatizar essa prevenção, porque um dos fatores que tem aumentado muito o número de casos é a questão da divulgação, né? A questão das pessoas tomarem consciência, né? Que aquele conhecimento trabalho, de que elas existe têm esse onde trabalho. pedir socorro. Elas têm, né? Mas agora a gente falando aqui nesse podcast, né? Me ocorreu que é muito importante a gente também falar sobre essa questão da prevenção. É muito importante o trabalho que a gente faz, né? É muito importante. Lá na Casa da Criança e do Adolescente, a gente se sente muito satisfeito em poder dar um caminho, um norte para essas pessoas que estão passando por uma situação tão delicada. Mas ainda assim, seria muito mais gratificante a gente ver que o número vai diminuindo porque as pessoas estão conseguindo prevenir. As crianças estão sendo mais protegidas, né, dentro das suas casas. Que está sendo divulgado isso de uma forma que esse número, ao invés de aumentar, ele diminua, né? Porque, por mais que a gente tenha atualmente equipamentos muito bons e muito importantes disso, o ideal é que a gente estivesse diminuindo, né? Esse número de violências. Mas muito obrigada, né? A Casa da Criança e Adolescente, ela é porta aberta. 24 horas para todo mundo ser atendido, né? Para todo mundo ser acolhido por a gente. Né, nós somos equipe de plantonistas, então a gente está lá sempre para trabalhar e acolher. Quem quiser vai estar o contato, né, vai estar o endereço, Sim. Pode chegar lá que a gente vai estar recebendo da melhor forma possível. Esther, ressaltando aqui o que você falou, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente está aqui com um exemplar, ele diz que não é só a família que é responsável pelo cuidado da criança, é o poder público Sim. e a comunidade. Então, Sim. os vizinhos ali que souberem de algum caso, sim. Tem também a obrigação de denunciar. Sim. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu sou fã desse equipamento, fui lá conhecer e eu acho que ele tem que ser replicado aí pelo país. O Ceará está exportando experiências boas, já somos aqui conhecidos pela educação, agora o governo federal está também querendo copiar o nosso modelo de descentralização da rede de saúde, a interiorização das UPAs, policlínicas, hospitais de grande porte, e também vamos exportar aí a Casa da Criança e do Adolescente. Quem estiver nos ouvindo de fora, que se interesse, pesquisem sobre a Casa da Criança e do Adolescente com equipamento maravilhoso. Agradecer mais uma vez, vocês fizeram, acho que foi bem legal, né? A gente foi um momento muito rico. E o que eu queria fazer, o enfoque justamente na sua fala final aqui, na questão da prevenção, porque às vezes tem criança, escuta essas histórias, a gente fica, meu Deus, não vou deixar mais meu filho sair de casa, não confio em mais ninguém. Sim. Então, esses momentos são muito bons para que as pessoas recebam essas dicas de como prevenir. Agradeço a todo mundo, muito obrigada e até o nosso próximo podcast.